Terça-feira, 11 de junho de 2019. Está no ar o mais completo boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Confira agora os principais destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade. Escola bem arrumada. Cronograma de revitalização em andamento em 14 escolas beneficia diretamente 11 mil alunos. Uberlândia é destaque nacional. Levantamento de jornal de Belo Horizonte aponta que nossa cidade atraiu aporte de 2 bilhões de reais de 2017 para cá. Cultura, dança e teatro movimentam o Teatro Municipal no Festival Boca de Sena. E ainda, como fraudes bilionárias na Previdência afetam você? A gente vai falar sobre esse e outros assuntos numa entrevista ao vivo com o superintendente do IPREMO, André Goulart. Que bom ter a sua companhia. Essas e outras notícias a partir de agora com meu amigo José Pedro Bezerra. E com ele, Renato Faria, na rádio Nossa Cidade. Uberlândia no ar pra você. Olha só, José Pedro, hoje é terça-feira, uma curiosidade, hoje é dia de feira agroecológica. Você já foi lá na feira? Já fui, já tive o prazer de conhecer, Renato. E olha, quem não foi lá ainda não perde tempo não, é até às 21 horas lá no Parque de Sabiá, no quiosque. Isso aí, opções fresquinhas, orgânicas, muito bacana. Lembrando que a equipe da Rádio Nossa Cidade está sempre no ar por meio do sistema de áudio da Prefeitura e também estamos ao vivo no Facebook. Enquanto você nos acompanha, pode fazer comentários e participar conosco. Hoje nós temos uma entrevista sobre Previdência, é um assunto que envolve toda a sociedade, então deixe sua pergunta lá, participe. E se você quer conferir qualquer uma das nossas edições passadas, todos os nossos programas podem ser ouvidos pelo Spotify. Basta buscar por Prefeitura de Uberlândia no aplicativo. Nossas notícias estão também na íntegra no Facebook da Prefeitura e no nosso canal do YouTube. Rádio Nossa Cidade. Então vamos começar com o nosso grande assunto do dia. A Previdência é notícia todos os dias nos noticiários de todo o país. E aqui na Rádio Nossa Cidade não é diferente. Nos últimos dias em Brasília, uma discussão relacionada à Previdência ganhou destaque. A inclusão ou não de estados e municípios na reforma. É verdade, e esse tema já gerou muitas reações. E a gente chamou um especialista no assunto para conversar com a gente sobre esse e outros temas importantes relacionados à Previdência. Aqui conosco nos estúdios da Rádio Nossa Cidade, o superintendente do Instituto de Previdência Municipal de Uberlândia, André Goulart. Seja bem-vindo, André. Bom, primeiramente eu gostaria de cumprimentar a todos, cumprimentar a Secretaria de Comunicação pela iniciativa da nossa rádio, não só pela integração, mas principalmente pela oportunidade de a gente prestar contas. Eu acredito que a transparência é fundamental para todos os órgãos públicos, portanto eu estou à disposição de vocês. Que bacana, André. Vamos começar então com o assunto nacional. Alguns deputados estão propondo uma reforma da Previdência, mas que exclui um pouco os estados e os municípios. Como que o senhor vê isso? Bom, eu até tive a oportunidade de participar de uma reunião da CONAPREV e do Conselho em Brasília, levando a nossa opinião a respeito dos regimes próprios. Hoje eu faço parte do CONAPREV, tenho um assento com efetivo no Conselho e nós acreditamos que o regime é um só. Nós não podemos fazer uma reforma excluindo os estados e municípios. A reforma está vindo porque o regime geral está quebrado, mas o regime próprio não é diferente. O regime próprio também está quebrado. Hoje nós temos só 4 estados no azul no país, que são exatamente os 3 territórios e Tocantins, que criou por último a sua previdência. Os outros todos estão no vermelho e nós acreditamos que temos que incluir não só os estados, mas os municípios, porque isso é uma salvação para não só o regime próprio, que é o INSS, mas também para os regimes próprios. Mas a gente não tem dúvida que isso vai acontecer, dado ao debate, dado a discussão, e é muito claro que você não pode excluir os estados e os municípios, porque senão o problema vai cair no colo da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal. Isso só atrasa o processo. Então, na nossa opinião, os estados e municípios terão que ser incluídos sim, se Deus quiser vai acontecer, até para a saúde financeira dos regimes municipais e estaduais. Qual seria a importância disso, André, dos estados, dos municípios entrarem nessa reforma? Em linhas gerais, para o pessoal que está nos ouvindo entender.
Então, nós te damos um exemplo, o exemplo fácil de Uberlândia, do IPREMO. O que vai salvar o IPREMO? Primeiro, nós acreditamos que essa gestão do prefeito Adelmo e mais a próxima gestão, ou seja, essas duas gestões são fundamentais, porque nós temos fundos a liquidar exatamente dentro dessa gestão e da próxima. E o Instituto hoje, ele tem um déficit atuarial em torno de 980 milhões. Nós, quando deixamos o Instituto em 2012, deixamos um déficit atuarial de 890 milhões. Retornamos e encontramos o IPREMO com um déficit atuarial de 2 bilhões 234 milhões. Quais as determinações do prefeito Adelmo? A nossa função é recuperar o dinheiro que nós acreditamos mal aplicado em fundos sem liquidez e abaixarmos o nosso déficit atuarial. Só para vocês terem uma ideia, nós pegamos o Instituto com um déficit atuarial de 2 bilhões 234 e trouxemos esse déficit atuarial para 980 milhões. Não tem mágica nenhuma nisso. É repasse em dia, aplicações corretas no mercado financeiro com a melhor rentabilidade possível e também recuperação de alguns ativos. E o que vai nos salvar? O que vai nos salvar é a reforma previdenciária e o concurso público, que já está na agulha, que se Deus quiser vai dar certo, porque quando você injeta mais servidores na ativa, são mais contribuindo para pagar os inativos. Agora, uma gestão previdenciária bem feita, ela é um conjunto de ações, é um conjunto de acertos. Ninguém faz nada sozinho dentro do Instituto Municipal de Previdência. Nós temos que ter um diretor perito médico concedendo as perícias, as licenças corretamente. Isso nós, quando encontramos o Instituto, tinha 286 média de afastamento. Hoje é na faixa de 280, 290. É concedendo o regime, concedendo a licença corretamente. O nosso diretor administrativo financeiro aplicando bem os nossos recursos para trazer rentabilidade para dentro do Instituto. O nosso diretor previdenciário fazendo a concessão das aposentadorias corretamente. E o nosso diretor procurador, que é o nosso diretor jurídico, cobrando bem as nossas ações e defendendo bem o Instituto. Então esse é um conjunto de acertos para que tenha uma receita saudável de uma boa gestão de um regime próprio. Nós não podemos ficar fora da reforma, porque a reforma vindo de cima para baixo já começa, assim que for sancionado, decretado, nós vamos já estar incluídos nela. Se não incluirmos os municípios e estados, os governadores e os prefeitos terão que fazer as suas próprias leis, passar nas suas próprias câmaras e também na Assembleia. Isso nem sempre é muito saudável. Infelizmente, ainda existe algumas oposições que torcem para dar enchente na Rondon, para faltar vacina no posto de saúde. Essas oposições são burras. Oposição saudável é muito saudável para o regime, para a política, para os gestores dos órgãos públicos. Mas a oposição burra, ela só atrapalha. E a gente fica num temor de amanhã nós íamos debater isso numa Câmara Municipal. Não é o caso de Uberlândia, porque Uberlândia, os nossos vereadores, a maioria são esclarecidos, bem esclarecidos e fazem muito para a cidade de Uberlândia. Mas corre-se o risco nas assembleias e em outras câmaras de ter a dificuldade de aprovar. E a não aprovação da reforma previdenciária é a falência não só da Previdência, mas do município, porque os munícipes são responsáveis pelos nossos aposentados, pelos nossos servidores. Não adianta fechar o Instituto de Previdência. Quem vai pagar é a Prefeitura. E a Prefeitura, ela vive das arrecadações dos munícipes. Então, assim, nós torcemos e acreditamos que a reforma previdenciária vai sim incluir os estados e municípios. O senhor disse aí muita questão dos fundos podres quando o senhor entrou em 2017. Eu queria que o senhor explicasse melhor qual foi a situação que o senhor encontrou nesses fundos aplicados entre 2013 e 2016. Até a gente pode citar que a revista Isto É, recentemente
fez uma matéria mostrando a nível nacional o que a gente já tinha dito, né, em nível municipal sobre a situação do Instituto. O que foi que os senhores encontraram lá? Bom, sem dúvida nenhuma, essa é a maior preocupação do prefeito Adelmo Leão. Ele nos determinou que trabalhássemos dia e noite, feriados e final de semana, correndo atrás do dinheiro do servidor público. Porque nós, ao retornarmos para o Instituto, encontramos uma posição de 350 milhões aplicados em fundos, sem segurança, sem garantia, sem liquidez, em bancos independentes. Totalmente diferente do que a gestão Adelmo Leão fez em 8 anos. Nós só aplicávamos em bancos de primeira linha, títulos públicos com liquidação diária. Foi assim que nós entregamos o Instituto. Recebemos o Instituto com 55% do seu patrimônio, na época, aplicado nesse tipo de fundo. E hoje nós já corremos atrás, revertemos essa posição, temos 64 de dinheiro, de patrimônio do IPREMO, aplicado em fundos de primeira linha, em bancos de primeira linha, com títulos públicos, liquidação diária, e isso é uma oportunidade muito boa para tranquilizar os nossos servidores. A administração Adelmo Leão, ela só aplica na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, no Bradesco e no Itaú. É muito importante deixar isso bem claro. 80% do seu dinheiro, servidor, está aplicado na Caixa Econômica Federal, com total garantia, com títulos públicos, com liquidação diária. Esse é o modelo de gestão da administração Adelmo Leão. Mas, infelizmente, dos 350 milhões, o servidor já perdeu 142 milhões. Isso é consumado. O IPREMO hoje tem 142 milhões a menos no seu caixa, nos seus cofres. Esse dinheiro é perdido já? Perdido. Não contabilizado, porque só contabiliza-se quando termina o fundo, fecha, quebra ou liquida. Então tem o processo moroso, tem a parte burocrática disso. Mas 142 milhões já estão perdidos. E conseguimos trazer 70 milhões, incorporando ao patrimônio do IPREMO, que hoje é em torno de 750 milhões. Então tá, eu queria que o senhor, pra gente encerrar a nossa entrevista, o senhor já explicou um pouquinho, mas reitere ao servidor público municipal como está a situação do IPREMO hoje, pra gente encerrar a entrevista. Então, a situação do IPREMO, o prefeito Adelmo Leão, quando saiu em 2012, ele deixou uma lei para zerar o déficit atuarial. Um capricho da gestão anterior de mudar, de revogar a lei que o prefeito deixou para zerar o déficit atuarial, nós encontramos com 2 bilhões 234 de déficit atuarial. Estamos com 980 milhões de déficit atuarial. Mas era para estarmos com déficit zerado, porque o prefeito deixou uma lei pronta, aprovada, que zerava, fazendo a segregação de massa, que zerava o nosso déficit atuarial. Infelizmente, um capricho da administração anterior, revogando essa lei, ficou uma vacância, e essa vacância custou aos cofres públicos do IPREMO 34 milhões. O IPREMO pagou 34 milhões de multa, só por um capricho de revogar uma lei deixada pela administração Adelmo, e foi feita uma outra lei. Curiosamente, essa lei que foi feita, ela começa fazendo um aporte em 2014 de 54%, 0,54%. Depois ela passa para 2,31%, 3,81%. 2017 ela já pula para 6,81%. Ela vem para 9,81%, 12,81% e termina a gestão do Adelmo com 15,81%. Isso significa que o prefeito hoje já está repassando ao IPREMO 41,22% da folha de pagamento. Quase uma folha e meia o prefeito tem a obrigação e o dever de passar para o IPREMO. Que jeito é isso? Ele passa 22%, que é o arrecadado da Previdência. Diga-se de passagem, essa contribuição patronal foi o Adelmo que elevou em 2010, dentro da gestão dele, para 22%, que era o máximo permitido naquela época. E ele ainda passa mais 3 milhões e 800 desse famigerado projeto que é de aporte, que foi para 12,81, e ainda tem um parcelamento herdado, que é 1 milhão e 900 por mês. Ou seja, isso hoje dá 12 milhões 217, com mais 3 milhões e 200 dos 11% do servidor. Nós temos uma arrecadação em torno de 15 milhões e alguma coisa,
e temos uma despesa em torno de 15 milhões. Então a situação do IPREMO hoje, ainda hoje, a curto prazo, ela não é preocupante. Ela está zerada. O que repassa, a gente gasta, e conservando o nosso patrimônio. Mas a médio prazo, ela não é alarmante, mas ela é preocupante. São as medidas tomadas agora que vão, com certeza, salvar o nosso instituto no futuro. Porque a gente tem a impressão de que tanto o concurso público quanto a reforma previdenciária vai nos dar uma tranquilidade muito grande, e a gente fica muito feliz quando a gente é procurado pelo servidor, pelo aposentado, para fazer essa explicação. Porque a preocupação é deles. Nós estamos de passagem, os legítimos donos do instituto são os seus segurados, que são os nossos aposentados e pensionistas, diga de passagem, os nossos servidores da ativa. Hoje nós temos 4.700 aposentados e pensionistas. Isso é uma responsabilidade muito grande, e a gente tem tentado cumprir tudo aquilo que foi determinado pelo nosso prefeito para entregarmos o nosso instituto com perspectivas positivas. Se Deus quiser, vai vir essa reforma positiva, o nosso concurso também. Isso nos traz uma tranquilidade muito grande. André, muito obrigado pela sua participação aqui na rádio. Para a gente encerrar, reforça a importância do recadastramento dos servidores, meu caro. Então, nós não temos problema nesse sentido, porque os nossos servidores, os nossos aposentados e pensionistas, eles fazem o seu recadastramento no mês do seu aniversário. Então, durante todo o ano, nós somos visitados por todos os nossos servidores, por todos os nossos segurados, os nossos aposentados e pensionistas. Quase 4.800 pessoas visitam o nosso instituto durante todo o ano, de janeiro a dezembro, trazendo ali o seu comprovante de residência, renovando o seu cadastro e fazendo a sua prova de vida para que possa não sair do nosso quadro de pagamento. Isso é de suma importância, mas eles são bem educados com isso, já estão acostumados com isso, e nós temos a certeza absoluta que os nossos valorosos servidores, eu digo isso porque quando nós tínhamos 1.000 aposentados, nós tínhamos 25 servidores efetivos. Hoje nós temos 4.800 aposentados e pensionistas, só temos 14 servidores efetivos. Então quero aproveitar a oportunidade de cumprimentar os valorosos servidores do IPREMO, que não mede esforço para trazer os institutos na ponta da linha. Muito obrigado. Obras do programa Escola Bem Arrumada seguem em ritmo acelerado. Cerca de 11 mil alunos do ensino infantil e fundamental têm sido beneficiados com a reforma das unidades. O Escola Bem Arrumada foi retomado no ano de 2017 pelo prefeito Odelmo Leão. Além da manutenção rotineira, um cronograma de amplas revitalizações está em andamento em 14 escolas. Outras unidades devem ser contempladas em breve. O objetivo do programa é manter os prédios escolares em ótimas condições de funcionamento. As ações são desenvolvidas por meio da parceria entre a Empresa Municipal de Apoio e Manutenção e a Secretaria Municipal de Educação. O investimento para a manutenção dos espaços é de quase 3 milhões de reais. O recurso é da cota municipal de salário e educação, repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Vamos então, Renato, dar um panorama sobre o andamento das obras em algumas dessas 14 escolas. Vamos sim, Zé. Começando pela Escola Municipal Professor Estela Maria de Paiva Carrijo, no centro da cidade. Por lá são 300 alunos de ensino infantil e as obras estão em fase final de conclusão. E na Escola Municipal Professor Orlando Neves Strack, lá no bairro Minas Gerais. São quase 700 alunos de ensino fundamental e as obras do programa Escola Bem Arrumada também estão em fase final de conclusão. Vamos lá para o bairro Morumbi agora, meu amigo. Na Escola Municipal Eugênio Pimentel Arantes. As obras também já estão em fase de conclusão e vão beneficiar quase 1.200 alunos de ensino fundamental. No Jardim Canaã, mais de 1.500 alunos do ensino fundamental estão acompanhando as obras em fase de conclusão na Escola Municipal Dr. Gladson Guerra de Resende. Na EMEI, jornalista Luiz Fernando Quirino, lá no bairro Jardim Célia, são atendidos quase 700 alunos do ensino infantil e 80% das obras já foram concluídas. Bairro Granada, a Escola Municipal Valdemar Firmino está com 75% do andamento das obras concluídas. São beneficiados quase 600 alunos de ensino fundamental.
Já na EMEI do bairro Pampulha, são quase 200 alunos de ensino infantil e 57% do andamento das obras concluído. Tem mais, Renato? Tem mais, Renato. Na EMEI Professora Gesimeire Fátima Araújo, no Jardim Finote, as obras estão no início, 12%. Lá são cerca de 100 alunos do ensino infantil. Também estão bem no início as obras do Escola Bem Arrumada, nas EMEIs do Luizote de Freitas e Boa Vista, no bairro Tocantins. Juntas elas atendem mais de 1.600 alunos do ensino infantil e fundamental. Recentemente, as obras do programa Escola Bem Arrumada chegaram a escolas dos bairros Presidente Roosevelt, Santa Mônica, além da Escola Professora Maria Regina Arantes Lemes. E nessa semana, as obras começam na Escola Municipal Odilon Custódio Pereira, no bairro Seringueiras. Festival Boca de Cena. Hoje tem dança e teatro na programação. As apresentações terão início às 7h30 da noite no Foyer, com o espetáculo Dançar com Fé Eu Vou, A Fé Não Costuma Falhar, do grupo junino Forros Arte. Em seguida, às 8 da noite, o palco italiano recebe a peça teatral Play Sem Pausas, da companhia Talentos Jovens. A apresentação no hall é gratuita. Já os ingressos para a intervenção no Teatro Italiano podem ser adquiridos na própria bilheteria do teatro, na Avenida Rondon Pacheco, número 7070, no bairro Tibere. Até às 5 da tarde... Calma lá, o Festival Boca de Cena, Renato, é uma realização da Prefeitura de Uberlândia por meio da Secretaria Municipal de Cultura. Uma tradição na cidade que incentiva grupos e manifestações culturais. Até o mês de agosto, a diversidade de expressões artísticas pede passagem, sempre no Teatro Municipal. E as ações desenvolvidas aqui na nossa cidade são notícia em todo o Brasil. Chegou a hora do quadro... Uberlândia, destaque nacional. Reportagem do Diário do Comércio de Belo Horizonte destaca o aporte de 2 bilhões de reais atraído para Uberlândia em 2 anos. Já no começo da reportagem, o jornal reconhece que Uberlândia segue na contramão da maioria dos municípios brasileiros diante do conturbado cenário econômico dos últimos anos. Mas reconhece que medidas adotadas pelo prefeito Adelmo Leão tornam a região mais atrativa, elevando o número de empresas interessadas. A reportagem ouviu o prefeito Adelmo, que falou da importância de facilitar e desburocratizar os processos com responsabilidade. O Diário do Comércio levantou que quase 5 mil micros, pequenas, médias ou grandes empresas foram criadas entre os anos de 2017 e 2018, segundo dados da Junta Comercial de Minas Gerais. No mesmo período em que mais de 4.500 novas vagas de trabalho surgiram. A reportagem destaca ainda a redução do tempo para a abertura de novas empresas, incentivo a microcervejarias, apoio à energia fotovoltaica e às startups, além de internacionalização do município e fortalecimento de áreas como saúde, educação e infraestrutura. Na sequência, a reportagem, o Jornal de Belo Horizonte passa a listar diversos investimentos anunciados por várias empresas, um somatório que chega a 2 bilhões de reais do ano de 2017 até agora. É por essas e outras que... Uberlândia, destaque nacional. A edição de hoje termina aqui e nós agradecemos imensamente a sua audiência nas redes sociais da Prefeitura. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável Josuá Barroso. Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Prefeitura de Uberlândia, você pode contar com a gente. Amanhã tem mais, Renato? É isso aí, a gente volta sempre ao meio-dia, ao vivo, no sistema de áudio da Prefeitura e, claro, pela nossa página no Facebook. Até amanhã, José Pedro. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.